Olá, pessoal. Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre a nossa próxima escola literária, que é o pré-modernismo. Só que antes eu vou fazer um feedback sobre o simbolismo, nossa escola anterior, e corrigir o exercício com vocês do praticando. A gente espera que ao final de cada capítulo vocês tentem resolver os exercícios da melhor forma possível, à medida do possível também. E eu não vou ficar atenta aos pormenores, à leitura de todo o exercício, né? Não vou ler tintim por tintim, mas vou trabalhar com vocês aquilo que é essencial para que vocês tenham compreensão do porquê de cada questão. Mesmo assim, surgindo dúvida sobre por que daquela letra B não ser a correta, por que essa que é a opção correta, vocês me chamem que daí a gente esclarece com vocês. Vou pegar aqui o material. E a gente tem aqui um exercício que começa na página 107, vocês podem pegar o material de vocês, é a leitura de dois textos, e eu sempre costumo orientar assim, vamos ao enunciado para saber do que a gente precisa sobre esse texto. Aliás, não são dois textos, é um texto para duas questões, para 1 e 2, que é o texto de interrogação. A gente tem aqui um texto e o enunciado. Vamos ver o que o enunciado pede para a gente buscar isso diretamente no texto. É uma questão da FATEC de 2017 que diz assim: no poema, o eu lírico demonstra que, ou seja, de tudo que ele está dizendo, de tudo que ele reclama no texto, que ele aborda, que ele expõe no texto, o que eu tenho basicamente como correto nesse texto do Camilo Peçanha, do livro Clepsídra, né, da sua única obra? Bom, a letra E diz assim: possui várias dúvidas a respeito do seu sentimento, o qual apresenta uma série de contradições. A gente consegue perceber que essa afirmação está correta fazendo a leitura de todo o texto, mas a gente não vai fazer a leitura do texto na íntegra porque eu consigo perceber isso logo na primeira estrofe. A primeira estrofe diz assim: não sei se isto é amor, procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo e apesar disso cresço, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Quer dizer, não sei se isto é amor, se alguma dor me fere, né? Tá sempre fazendo suposições e nada de certeza. Então, nesse poema eu tenho essa passagem que comprova basicamente o que está escrito na letra E, que trouxe na letra E. Uma outra questão da FATEC diz o seguinte: o escritor português Camilo Peçanha faz parte da escola literária denominada simbolismo. Assinale a alternativa que possui uma característica desse movimento artístico presente no poema, ou seja, quais são as características do poema que eu consigo identificá-la como sendo da escola simbolista. Se a gente fizer a leitura novamente, vocês vão perceber que durante todo o texto eu consigo perceber a aliteração. O que é essa aliteração? É a repetição consonantal, repetição proposital de algumas letras, para causar o quê? Uma certa musicalidade. Observa a minha leitura. Eu não sei se amor será talvez começo, eu não sei que mudança minha alma pressente. Amor sei se isto é, mas sei que se estremeço. Que adoecia talvez, que sabe. Olha o jogo aí com a letra S, né? Com o som do S. Então eu vejo aí uma das características fundamentais do simbolismo, que é a questão da musicalidade, da aliteração, dessa repetição proposital das vogais. A Unifesp 2016 trouxe a seguinte pergunta na sua prova: o simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Essa informação vocês têm lá no capítulo de vocês. Com esse movimento, nota-se o despontar de uma poesia nova, que ressuscitava o culto do vago em substituição ao culto da forma e do descritivo. Considerando esta breve caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um poema simbolista. Eu tenho a mesma questão, a mesma situação da segunda questão. Na letra E tem assim: ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Né? O que eu tenho aí, de novo? Além da sugestão do uso de sinestesias e metáforas, eu consigo perceber a musicalidade também, a literação. Veja que tem aquela coisa, né, do som do S mais uma vez. Então, temas relacionados também àquilo que é do mundo do sonho, vago, eu consigo perceber claramente na leitura dessa estrofe da letra E. E a quarta questão traz uma pergunta que diz assim: leia a estrofe que se segue e assinale a alternativa correta quanto às suas características.
O texto é assim: visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos fiébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos e radiantes. Eu tenho mais uma vez a mesma característica, a incidência de sons consonantais, ou seja, a aliteração, eu chamo aliteração, musicalidade, explorando o caráter melódico de a linguagem, que é a questão do simbolismo. Mais uma vez, um poema de Cruz e Souza trabalhando a questão da musicalidade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o porquê da outra opção não ser a correta, vocês podem me chamar que a gente esclarece. Pequeno feedback sobre o simbolismo, vamos lá. É a escola da sugestão, aquela escola do decifrar os símbolos, né? Da intuição, da introspecção, da valorização ainda mais do eu. Teve a sua origem lá na França, no ano de 1886, com um texto publicado no jornal Le Figaro, chamado Manifesto Simbolista. Esse texto é um texto que foi escrito em oposição àquele pensamento racional, pensamento lógico, pensamento exato, totalmente diferente, contrário a isto. O que acontece no cenário? Como é que estava o escritor, o artista, os intelectuais? Eles estavam desacreditados de uma realidade que pudesse ser explicada à luz da ciência. O artista simbolista, ele cria, então, aquilo que estava lá no exercício agora, uma poesia anti-intelectual, hermética, ou seja, de difícil interpretação, indecifrável, fechada. Em relação ao contexto histórico, nós estávamos aí no século XIX. O simbolismo influencia o surgimento de várias vanguardas, como o surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo, expressionismo, entre outros. Há ainda no cenário um progresso industrial que provoca a disputa por terras asiáticas e africanas. Lembra que a gente falou que isso recebe o nome a essa disputa o que a gente chama de neocolonialismo. E este momento desencadeou algo ainda mais forte, né? Ainda mais perigoso, que foi a Primeira Guerra Mundial. Em relação ao símbolo que dá o nome a essa escola literária, o que representa o símbolo? A tentativa de traduzir o subconsciente e até mesmo o inconsciente. Lembrando, gente, subconsciente são aquelas lembranças vagas que a gente tem sobre determinada situação, e o inconsciente é aquilo que eu não consigo lembrar. Então, havia uma tentativa de traduzir tudo isso sem interpretações objetivas, mas sim subjetivas, sem nenhum fim social. É o que a gente chama de arte pela arte, buscando aí agora não na beleza da forma como no parnasianismo, mas sim a essência das coisas. Em relação a características, nós citamos 4: a subjetividade profunda, né, que é o mergulho do poeta no subconsciente; a sugestão, que é um texto que insinua, ao invés de dizer objetivamente, aquele texto que tem uma ressignificação maior; a musicalidade, através da literação, que a gente percebeu em 3 exercícios anteriores; e a questão da sublimação, que é a ligação do poeta com a morte, com a busca da purificação, né, daquilo que fosse sagrado. Em relação à literatura simbolista em Portugal, há um início já no ano de 1890, com a publicação de um texto, de um livro chamado Aristos, que foi escrito por Eugênio de Castro, e vai até o ano de 1915, com a publicação da revista Orfeu, que foi escrita por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Em relação aos autores, nós destacamos o Antônio Nobre, um autor que tem uma linguagem coloquial, ao mesmo tempo sofisticada, né? Ele trabalha com essa mescla. Ele possui a característica tipicamente simbolista, que é a musicalidade, o intimismo e o pessimismo. O intimismo é essa volta do poeta para as coisas interiores, do inconsciente. O Camilo Peçanha é o poeta da poesia abstrata, aquele poeta da resignação, ou seja, as coisas estão acontecendo e ele não sabe como reagir. É um poeta que trabalha também com a fugacidade do tempo, se preocupa muito com a questão do tempo. Aqui no Brasil, nós iniciamos o simbolismo com a publicação de 2 livros, Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. É interessante lembrar que o simbolismo ele perdura fora dos grandes centros, né? Ele se destaca mais para a região sul e para a região de Minas. E ele surge basicamente não, ele surge no mesmo momento em que o parnasianismo faz grande sucesso nos grandes centros, que é o Rio e São Paulo.
Em relação aos autores, além do Cruz de Souza, a gente tem o Alfonso de Guimarães, poeta de um único tema, né? Que é exatamente a morte da amada, da Constância. E a morte, para ele, é uma forma de se aproximar dessa amada. O Cruz de Souza é o poeta da angústia, do sofrimento, do apego à cor branca, aquele poeta que busca a transfiguração, a sublimação o tempo todo, tá? Em relação à escola de hoje, ao capítulo de hoje, a gente vai estudar sobre o pré-modernismo. Estamos na página 115 e nós vamos falar de uma escola ou de um período literário que não possui um nome próprio. Na verdade, o pré-modernismo representa um momento de transição, porque ele traz um conjunto de obras que trazem características que não pertencem mais ao século XIX, ou que pertencem ao século XIX, mas que também já pertencem ao século XX. Tem uma mistura, tem uma tentativa de romper com o passado, já tem algo novo, mas existe uma coletânea, de cada um escreve ao seu modo. Então, nós temos características nos textos que lembram a poesia simbolista, parnasianista, lembra o naturalismo, lembra o simbolismo, mas também já lembra uma coisa que eles não conhecem ainda, que é o modernismo, que é uma escola que vai surgir somente no ano de 1922. Então, nós falamos de um período híbrido, que é um período que há uma mistura de várias características, ou de características de várias escolas. Em relação ao contexto histórico, nós podemos destacar pelo menos 8 fatos relevantes. Primeiro, é o clima tenso devido ao início do colonialismo, né? O colonialismo, a disputa por terras asiáticas e africanas. Nós temos o domínio político e econômico em poder das oligarquias rurais, no período aí da política do café com leite. O surgimento de diversas vanguardas, surrealismo, dadaísmo, cubismo, expressionismo, futurismo. No Brasil, ocorre no ano de 1894, após o primeiro presidente civil, que é o Prudente Moraes. Há um certo surto urbanístico no país, por conta disso, um crescimento industrial, e esse crescimento industrial, consequentemente, há um aumento da classe média, e surgem diversas revoltas também. Nós podemos citar a Guerra de Canudos, que está bem explícita no livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Nós podemos citar a Revolta da Chibata, que é a revolta dos marinheiros contra os maus-tratos, a revolta contra a vacina obrigatória. Nós temos muitos conflitos que aconteciam nesse momento, tá? Então, pelo menos esses 8 fatos, eles marcam aí o contexto histórico do pré-modernismo. Em relação às características, vou destacar com vocês 4, tá, gente? Uma delas é a mescla de estilo. A mescla de estilo é exatamente aquilo que eu falei inicialmente. São resquícios da cultura do século XIX misturados à nova arte do século XX. Então, eu tenho textos que têm características realistas, naturalistas, simbolistas, parnasianistas, e ao mesmo tempo característica daquilo que vai ser novo. Por exemplo, professor, a ruptura com o passado, uma linguagem, a gente vai ver em Augusto dos Anjos uma linguagem científica, que é algo novo para a poesia daquele momento. Então, isso já é uma característica moderna, inserida num texto que ainda não está definido. A denúncia social é porque nós temos aqui uma poesia de engajamento, que a gente chama de poesia utilitária, né? O que é que basicamente? O que é engajamento? Os poetas, eles escrevem basicamente fazendo uma denúncia social. O que eles denunciam, professora? Os maus-tratos, o abandono, as diferenças sociais, o preconceito. Todos esses temas são abordados nos livros desses escritores. O regional é porque há uma preocupação de se delimitar bem a região em que acontece cada história. Por exemplo, Monteiro Lobato escreve basicamente só sobre o Vale do Paraíba. Euclides da Cunha sobre o sertão baiano. Lima Barreto sobre o Rio de Janeiro. Graça Aranha vai falar sobre o Espírito Santo. Então, eu não tenho um Euclides da Cunha falando sobre São Paulo, onde a ambientação dos seus textos acontece na cidade de São Paulo. Nossa, a ambientação é no sertão baiano. O Euclides da Cunha, Lima Barreto vai falar basicamente sobre o subúrbio carioca. E ali o cenário em que acontecem todas as histórias que ele fala é no subúrbio carioca. E há uma outra característica que é a mistura de ficção com realidade, ou seja, os textos eles são muito verossímeis. Eles não aconteceram na realidade, mas eles poderiam tranquilamente acontecer, porque são fatos, são histórias baseadas em fatos reais. Gente, em relação aos autores desse período, nós temos 5 autores, 5 grandes nomes.
O primeiro deles que eu vou falar com vocês é o Lima Barreto. Um aspecto interessante sobre o Lima Barreto é a preferência que ele tem por tratar personagens das classes mais baixas. Ele vai falar do tocador de violão, do funcionário público, do jornalista pobre, do jogador de capoeira. Quando ele vai se referir aos poderosos, ele faz isso para ridicularizar os poderosos. E um traço marcante do seu trabalho é a proximidade do texto dele da fantasia com a realidade. Em relação à linguagem, ele tem uma linguagem bem simples, bem coloquial, bem próxima do estilo modernista. Em relação às obras de Lima Barreto, eu vou destacar aqui Recordação do escrivão Isaías Caminha e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês podem dar uma lida no livro no resumo das obras, mas eu vou falar aqui com vocês um pouquinho, por exemplo, sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma das obras mais conhecidas, onde ele traz a história de um visionário, de um verdadeiro ufanista, de um homem que acreditava somente no Brasil, que o Brasil era o que tinha, o que havia de melhor. Ele era tão nacionalista, tão ufanista, que ele só comia comida brasileira, ele só lia livros brasileiros e ele cumprimentava as pessoas iguais aos índios goiatá, que era chorando e gritando. Então, ele propõe, inclusive, a mudança da língua portuguesa para a língua tupi-guarani, de tão brasileiro que ele era. Em relação ao livro, essa história acontece em 3 momentos. O primeiro momento é no subúrbio carioca, e essa história acontece quando ele participa veementemente das reuniões da Câmara e ele leva esse projeto, né? Ele tenta mudar a língua tupi, para a língua tupi, a nossa língua portuguesa. Não tem sucesso. O projeto dele não é aprovado. A segunda parte do livro acontece na roça, porque ele está verdadeiramente iludido em relação às terras férteis do Brasil. Ele acredita que tudo que se planta dá sem a necessidade de pesticida, de adubo, era só jogar na terra e a terra ia dar, só que dá fruto. Só que ele se decepciona, inclusive há uma ironia, porque ele foge da fazenda, ele tem que sair da fazenda por conta da praga, que assola a despensa dele, invade a despensa dele. Então, essa segunda parte, ele está iludido por essas terras férteis, mas ele se decepciona também pela má distribuição de terras, ele vê a má distribuição de terras, e ele vê que as terras não são tão boas assim, precisando de certo cuidado. A terceira e última parte do livro é quando ele se alista às tropas do Marechal Floriano, que ele está bem iludido com as questões da... E a mosca está aqui participando comigo, pelo menos ela, já não estou sozinha, né, em sala. Bom, ele vai se alistar às tropas, a tropa do Floriano, e ele está bem a favor do governo, só que quando ele começa a participar, ele vê uma certa covardia, ele vê que há um autoritarismo, um excesso de poder, e ele se decepciona e resolve escrever uma carta de próprio punho ao Marechal, o qual não gosta nada do que lê e manda prendê-lo. E ele termina o seu fim na cadeia, desiludido, sem ter conseguido realizar nenhum dos seus projetos, e daí vocês podem entender o porquê do nome do livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá, gente? Próximo autor é o Lima Barreto, o escritor da literatura infanto-juvenil, que ficou bastante conhecido no Brasil por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas dentro da literatura ele é reconhecido porque ele tem um trabalho inovador, pelo menos em relação à temática. Ele vai falar sobre a decadência das cidadezinhas do Vale do Paraíba. A gente percebe isso, por exemplo, no livro Cidades Mortas. Um outro fator importante é a análise do caboclo, que ele aborda isso na figura do personagem Jeca Tatu, um personagem que a priori a gente vê como preguiçoso, como indolente, só que ao final a gente percebe que ele é vítima do abandono, da subnutrição, e a gente consegue constatar isso no livro Urupês. O outro autor, Augusto dos Anjos, é o escritor que é classificado como uma poesia poesia científico-filosófico pessimista, que é um nome bem grande, difícil. Então, poesia científico-filosófico pessimista, por alguns motivos. Por exemplo, científico porque ele trata de termos científicos e aí onde ele trabalha, né, uma característica moderna que é a ruptura com o passado. Filosófico devido à análise das questões metafísicas e da tendência simbolista que há no livro, e pessimista pela força do niilismo que a gente percebe em sua obra. Quanto à forma, os sonetos eles são decassílabos, são sonetos porque possuem 14 versos de 2 estrofes com 2 quartetos e 2 tercetos.
e decassílabos porque os versos possuem 10 sílabas métricas, além de usar figuras de linguagem e rima. O Graça Aranha é o escritor do livro Canaã. Não tem como falar de Graça Aranha sem falar desse livro, que é um livro que trata de 3 temas, pelo menos, mas o mais importante deles é a questão do imigrante, onde ele usa a figura dos personagens Milkau e Lentz. Milkau prega que o imigrante deve adaptar-se às regras, adaptar-se à realidade brasileira. E prega também o amor, a solidariedade, a piedade. Já o Lentz, ele acredita na superioridade da raça ariana. Ele acredita que o brasileiro é que tem que se adequar ao imigrante. Ele tem ideias colonialistas, mas só que esse livro, ao fim, ele traz uma visão otimista, porque a gente percebe que o Lentz adere à visão de Milkau. É um livro em que eles conversam o tempo todo, vão debatendo suas ideias, e a gente percebe que no final o Lentz ele acaba entendendo que a realidade do imigrante tem que ser de acordo com a visão do Milkau. O Euclides da Cunha é o autor do livro Os Sertões. Esse livro é muito interessante, porque o Euclides da Cunha, ele vai para a Bahia como repórter. Ele trabalha para um jornal e ele é enviado para cobrir a fase final da Guerra de Canudos, a quarta e última expedição. Ele também chega como ferrenho apoiador do governo, só que ao observar, né, fazer a análise, as entrevistas, a pesquisa de campo, os estudos, ele presencia só tragédia e violência, o verdadeiro genocídio, e ele percebe que aquele povo é vítima do atraso e do abandono do governo. E ele divide esse livro também em 3 partes: a terra, o homem e a luta. E para isso ele faz um estudo profundo sobre a terra. Ele pesquisa bem geograficamente e ele percebe que a terra é um meio opressivo que determina o comportamento do sertanejo. O homem é o mestiço, e ele vê nessa mistura o resultado de seres bestiais voltados à violência. Ele chega a comparar o homem de uma maneira bem paradoxal, porque uma hora ele chama de Hércules Quasímodo, e uma outra hora ele chama de Corcunda de Notre Dame. Ele é forte quando ele precisa ser, ele é fraco, ele é esquisito, mas quando ele precisa reagir, ele faz. E a luta é a última parte, onde a gente vê que houve um grande erro do governo em mandar tropas para destruir o arraial. A gente percebe que o sertanejo tinha a seu favor a natureza, mas a natureza como, professora? O clima quente, seco, os galhos secos, o chão rachado, aquilo tudo dificultou um pouco o trabalho do exército, que foi bom, mas não foi suficiente porque eles tinham um armamento muito pesado. Então, nós podemos dizer que houve um verdadeiro genocídio, mas que as pessoas do arraial lutaram até o último homem cair, restando apenas no final mulheres, idosos e crianças. Tá, gente? Então, esse contexto histórico, características e autores, é basicamente o que vocês precisam compreender desse capítulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem, façam os exercícios e até a próxima aula.